Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esse é o nosso estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier e Emmanuel. Aqui, pelo trabalho que tem sido realizado no desenvolvimento da interpretação dos textos deste livro, Palavras de Vida Eterna, aqui para o Espiritismo em Vida. Transmissão essa que busca trazer nas palavras do Consolador prometido, a doutrina espírita, reflexões em torno dos ensinos do Mestre Jesus. Hoje o nosso trabalho, nossa tarefa repousa sobre tratar do capítulo 18 da obra Palavras de Vida Eterna, texto intitulado Atitudes Essenciais. Desde já eu convido você que nos acompanha nesse momento a fazer a leitura conosco. Se tiver o livro em casa, Palavras de Vida Eterna, pode ler a partir do livro, nos acompanhar a partir dele. Ou então, somente nos ouça, acompanhando dessa forma a psicografia de Chico Xavier, a autoria do benfeitor Emmanuel. Capítulo 18, Atitudes Essenciais, traz para a gente inicialmente as palavras de Jesus, contidas no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ensino o benfeitor Emmanuel. Neste passo do Novo Testamento, encontramos a verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, afirma-nos o Mestre. Duas atitudes fundamentais recomenda-nos o eterno benfeitor se nos propomos desfrutar da intimidade. Tomar a cruz redentora de nossos deveres e seguir-lhe os passos. Muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das obrigações que lhes cabem. Os primeiros dizem aceitar o sofrimento, todavia, andam agressivos e desditosos, espalhando desânimo e azedume por onde passam. Os segundos creem respirar na senda do Cristo, mas abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes, detendo-se no escárnio e na leviandade, embora saibam interpretar as lições do Evangelho, apregoando-as com arrazoado e enternecedor. Uns se agarram à lamentação e ao aviltamento das horas. Outros se cristalizam na ironia e na ociosidade, menosprezando os dons da vida. Não nos esqueçamos, assim, de que é preciso abraçar a cruz das provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento, com amor e alegria, marchando no espaço e no tempo com um verdadeiro espírito cristão de trabalho infatigável no bem, se aspiramos a alcançar a comunhão com o Divino Mestre. Não vale a pena sofrer. É preciso aproveitar o sofrimento. Nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho.
Emmanuel assina por Chico a mensagem: atitudes essenciais. Muito bom, gente. Essa reflexão vem a partir dessa anotação do evangelista Lucas, recapitulando aqui, capítulo 14, verso 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras do Mestre. Sem dúvida que é um convite que vem assim, total oposição. Total. Diferente daquilo que ouvimos pelos ecos do mundo, que basicamente nos prega a ideia de que nós devemos buscar aquilo que é bom para mim. Tirar vantagens, satisfazer o ego, alcançar o mais alto patamar possível, não negligenciar a satisfação dos sentidos. A mensagem do Cristo, no entanto, prega e ensina a autorrenúncia. Notável pensar que isso não for apenas ensinado, falado por Jesus. Jesus viveu cada uma destas palavras. E isto faz, de fato, diferente. Jesus, dessa forma, vai nos apresentar, e é nesta dimensão que Emmanuel comenta o ensino em Lucas, a mensagem que acabamos de ler, que eu quero revisitar. Quero revisitar esse texto com você, para que nesse estudo, estamos aqui, como dissemos, num estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna. Qual a intenção, né, de Emmanuel ao trazer como traz nessa obra lançada na sua primeira edição, em 1964, em cada uma das suas mensagens, um texto do Novo Testamento, de outros 4 evangelistas. E aí o benfeitor interpreta, sempre na intenção de aplicação da lição. E é isso que faz total diferença. Emmanuel está preocupado em transmitir a maneira pela qual nós podemos viver o ensinamento, porque é isto que caracteriza, amados. É isto que caracteriza o verdadeiro cristão, discípulo de Jesus. A experiência com a verdade que liberta, que transforma, que nos move por dentro. E é claro que isso tem a ver, como tem a ver, com a mensagem da cruz. Vamos revisitar aqui com Chico Emmanuel atitudes essenciais. Começa explicando o benfeitor que nessa passagem do Novo Testamento, tomar sua cruz, vir após mim,
Quem não fizer isso, não pode ser discípulo de Jesus. E Emmanuel vem e afirma que nós encontramos aqui a verdadeira fórmula. Olha o que Emmanuel está dizendo para a gente. A verdadeira fórmula para o ingresso ao sublime discipulado. Na afirmativa de Jesus. Qualquer. Jesus não faz distinção. Diz quem quer que seja que fizer isto. E o que é o isto? Tomar a sua cruz. Vir após mim, me seguir. Toma a sua cruz, me segue. Mas se você não fizer isso, se você não abraçar a dor e o sacrifício que está diante de você, e se você for apenas um espectador de Jesus, mas não tiver a intenção de seguir os seus passos, no sentido da humildade, da fraternidade, da renúncia expressa pelo Mestre, Jesus é claro. Evidencia aqui o Cristo, que nesta condição não podemos ser discípulos dele. Portanto, quem negligencia a cruz, negligencia o próprio Jesus, o próprio Cristo. Não tem como manter um falso entendimento de que estamos por aqui para passar algumas décadas, para apenas e tão somente aproveitar a vida. À luz da doutrina espírita, sabemos que a Terra é um mundo de segundo nível evolutivo. Após os mundos primitivos, mundos de provas e expiações. Mas estamos em transição, não é? Verdade. Mas a transição é um processo. E para passar por este processo é necessário depuração. E o depurar aqui tem a ver com uma limpeza que não é externa. Não adianta eu ficar falando das mazelas do planeta. Olha, a habitação reflete o seu morador. A grande questão aqui, portanto, tem sido os habitantes da Terra. Eu e você. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade, nossa cobiça, a nossa desobediência, que tem nos mantido afastados do centro gravitacional da vida, que é o nosso Pai Criador. E afastados, extraviados, nós olhamos para a verdade, até reconhecemos. Se já temos o entendimento desperto para isso, vamos reconhecer a verdade, mas não vamos assumi-la. E é disto que o benfeitor Emmanuel está falando. Neste capítulo 18, o livro Palavras de Vida Eterna, que ele nomeia atitudes essenciais. A essência, o cerne
questão central do agir tem a ver com essa condição. Tomar a cruz e vir após o Mestre. Seguir-lhe os passos. Ah, mas eu não sou Jesus ainda. Não tenho a sabedoria, a grandeza do Mestre. Ele sabe disso. E é exatamente por isso que nos convoca a fazer esse trajeto. Tomando a cruz e seguindo. Isso tem a ver com aquilo que Carl Gustav Jung, o célebre psicólogo, psiquiatra, psicanalista, dizia a respeito do processo de individuação, o reconhecimento do ser, a identificação do que é estar no mundo, cumprindo com sentido a busca do seu propósito. É o que faz a diferença. E é o que, sem ter a devida noção, devido entendimento do que existir no mundo de provas e expiações, nós tendemos a nos desviar. Se não vejamos com perfeitura. Ao nos pedir essas duas atitudes fundamentais, o benfeitor nos recomenda desfrutar a intimidade com o Mestre, adentrar o quarto íntimo da consciência e com Ele, com Jesus, dialogar. Mas não é apenas uma conversa movida por palavras. É uma conversa firmada na tomada de decisão, tomar a cruz própria, viver as mazelas de um mundo de provas e expiações, da constante avaliação e das reparações necessárias pelos males causados no passado. Assumir essa condição é tomar a cruz redentora. E mesmo com os joelhos ralados, seguir os passos de Jesus. Acreditam muitos que receber nos ombros o madeiro, o peso da própria cruz, das suas próprias obrigações, e muitos creem fazer isso perfeitamente. No entanto, como não basta, é um primeiro passo fundamental, mas não é só ele. Recebem o peso do madeiro, das próprias provações, mas fogem ao caminho do Cristo. Querem fazer o trajeto com o Mestre. Outros tantos, no entanto, recusam o madeiro das próprias obrigações. Duas situações distintas. Não aceita tomar a própria cruz, mas não quer o caminho com Jesus. Trilhar o caminho com o Mestre. É experienciar a vivência, a aplicação na vida das lições. Aqueles que concordam e assim querem,
fazer o caminho com Cristo, mas recusam o próprio madeiro, recusam a própria cruz, negligenciam a família, os deveres profissionais do trabalho, negligenciam a vida comunitária. Dizem aqueles que recebem, aceitam a própria cruz, dizem aceitar o sofrimento. Mas de que forma se portam? Agem de maneira agressiva, de maneira desditosa, espalham desânimo e azedume por toda parte. Ora, para que então aceitaram a própria cruz? Não querendo lidar com o sofrimento, se rebelando, rejeitando a própria prova, expiação necessária. Ô, Júlio. Ô, Júlio. Se temos, então, de um lado, aqueles que aceitam a cruz, mas andam murmurando, blasfemando, rebelados, agressivos, revoltosos. Temos do outro lado aqueles a quem Emmanuel diz que acreditam respirar na senda do Cristo, mas não querem, abominam a responsabilidade e o serviço aos semelhantes. Agindo, então, de forma leviana, escarnecendo o outro. Sabem interpretar muito bem. Interpretam as lições do Evangelho com acerto. No entanto, não reconhece essas mesmas lições na relação com o próximo. De um lado temos aqueles que se agarram à lamentação, aviltando o tempo que passa. Ponto importante aqui. O quanto acaba sendo essencial o entendimento de que não basta sofrer. É comum ouvirmos a respeito da necessidade do sofrimento no mundo como o nosso, de provas e expiações. Está dentro do rol de situações a que somos convocados a experienciar. Pergunta, no entanto, se alguém quer sofrer. Se alguém deseja dor. Sob o aspecto humano, é claro, é legítimo. Vamos falar que não. Não quero dor, não quero sofrimento, não quero dificuldade. Porém, ela se faz necessária para o nosso amadurecimento. Só nos aperfeiçoamos a partir do desconforto.
Só nos aperfeiçoamos quando introjetamos as lições ministradas pela mestra dor. Agora, de nada adianta reconhecer isso no campo teórico das lições. E andar na relação com o próximo de maneira amargurada, como que a cobrar insistentemente da vida, entendendo aqui de Deus. A gente não tem coragem de dizer, né? O que eu estou cobrando é Deus. Quando eu gero dificuldade na vida do outro, agindo com azedume, com constante murmuração, lamentação. No campo fluido magnético, a doutrina espírita nos explica que quem age dentro desse padrão cria em torno de si uma atmosfera psíquica, uma atmosfera mental. E carrega consigo este campo fluido magnético, que tem a ver com a revolta, que tem a ver com a rebelião, tem a ver com esse azedume, tem a ver com essa amargura. Como ser saudável nesta condição? Não é possível. Percebam, portanto, que todo esse processo que Emmanuel chama de atitudes essenciais tem a ver com um processo curativo da alma. E quem somos nós, se não espíritos imperfeitos, carentes e necessitados de rever nossa conduta, nossa ação, para curar as nossas feridas profundas pelos desvios causados pelos desvios do passado. Lamentar o passado, no entanto, não resolve a questão. Não temos como retificá-lo onde o mal se estabeleceu em nós. Mas temos e devemos assumir esta condição na vida presente. Para isso, a lei das múltiplas existências nos convoca a viver essa experiência única e transformadora que o Evangelho nos proporciona. Lembra, quando eu falo do Evangelho, não estou a me referir somente às lições contidas nos relatos que se encontram no livro. Fundamentalmente, eu estou falando da minha relação com a pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso a convocação vem dele. Ele que diz: qualquer que não tomar a sua cruz, vir após mim, não pode ser meu discípulo. E como é que eu vou aprender as verdades das lições que libertam se eu não for aluno? Se eu não for discípulo de Jesus? Portanto, esta é uma condição indispensável. Isto assusta muitos, muitos.
porque não conseguem ainda compreender como, para encontrar a bem-aventurança, eu tenho que passar pela via da cruz. Seria isto evitável? Sem dúvida. Não seria este o nosso caminho se não os tivéssemos infringido, transgredido de forma consciente e voluntária a lei divina. No geral, o que os desavisados dizem é: Emerson, mas eu não lembro disso. Como que eu posso lidar com erros que eu não lembro? A misericórdia divina é que nos proporciona este esquecimento temporário, que não saberíamos lidar com a presença constante em nossa memória, de maneira nítida, os porquês das duras provas que por vezes nos visitam. A causa, no entanto, ao entender que é um Deus justo e soberano, a causa, portanto, não está fora de mim. A causa está comigo. É aqui dentro. É na interioridade do ser que repousa as corrigendas necessárias. É muito cômodo apontar para fora, culpados e responsáveis pelos meus desvios. É muito cômodo reclamar da vida ingrata, daquilo que eu creio que mereço e que tarda tanto em chegar. A consequência é um adoecimento progressivo contínuo da alma. E o fundo de tudo isso, o fundo de toda essa resistência, rebelião. Sim. Por mais que tentemos disfarçar mesmo isso, em palavras adocicadas, por mais que tentemos fazer isto, vestindo a capa, a vestimenta das ovelhas, enquanto permanecemos rebeldes, rebelados diante da lei divina, quem está legislando na nossa consciência é a minha pior versão. É ovelha não, é lobo. Emerson, mas é muito duro pensar assim. Podemos tentar amenizar, mas isso não resolve. Por isso Jesus não amenizou. Foi direto ao ponto. Se não tomar a própria cruz, se não vir na minha trilha, os meus passos, no meu caminho, não tem como. Não pode ser meu discípulo.
benfeitor Emmanuel ainda nos diz que se há aqueles que se agarram na lamentação, fazem pouco caso das horas, mau aproveitamento do tempo, se desviando daquilo que realmente interessa para o nosso processo de aperfeiçoamento individual. Tem aqueles que cristalizam a consciência na ironia, na ociosidade, que também são vícios da alma, e dessa forma menosprezam os dons da vida, que nos conclama a harmonia, que nos conclama o trabalho contínuo, como forma de progredirmos, de desenvolvermos novas habilidades, expandir a consciência, ter novo entendimento, um outro olhar para a vida, nos relacionar de maneira saudável. Não esqueçamos, portanto, quão necessário é abraçar a própria cruz das provas indispensáveis. Em palavras de Emmanuel, provas indispensáveis à nossa redenção e burilamento. E façamos isso, por mais difícil que nos pareça, façamos isso com amor, façamos isso com alegria. Marchemos no tempo e no espaço, carregando conosco, batendo no peito, o espírito cristão do trabalho incessante no bem. O convite, no entanto, Emmanuel alerta e põe a condição. Tudo isso, se nós aspiramos, desejamos, temos um anseio sincero de alcançar em nós a comunhão com o Divino Mestre. E não é esta a finalidade real. Se temos em Cristo Jesus o perfeito medianeiro, intermediário, ponte, via de acesso para Deus, é no meu relacionamento com Ele, com Cristo Jesus, que eu construo isto. Portanto, amado, portanto, querido, converse com Jesus. Não fora Ele que disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o fim das eras, no sentido de todo o nosso processo redentor, de retomada de consciência na condição de filhos de Deus para alcançar aquilo que Jesus chamara de reino dos céus, que não é um espaço geográfico, amados, não. O reino dos céus é uma questão dimensional, daquelas muitas moradas da casa do Pai, entendendo antes da existência dos mundos ditosos, felizes, bem-aventurados, dos mundos puros. Lembremos, devemos, antes de tudo, conhecer, aprofundar, trabalhar dentro de nós
as moradas interiores. Por isso, toma sua cruz, segue o Mestre. Só assim poderemos ser os seus alunos. Não vale apenas sofrer, afirma Emmanuel. É preciso aproveitar o sofrimento. Olha quão difícil a realidade. Não basta sofrer, é preciso aproveitar. Como assim? Como assim eu vou tirar proveito do sofrimento? Ora, assim não é desejável, não é menos verdade que ele nos visita, dependente do nosso querer. A grande questão é: de que forma, de que maneira eu vou agir diante dele, do sofrimento, diante da dor? Como eu vou agir? Veja que eu não estou dizendo reagir. Reagir ainda é o nosso instinto, é ainda o nosso impulso, ainda a nossa realidade de revide. Isso é reagir. Não falamos de reação. Falamos da ação. Falamos daquilo que nos move, daquilo que dá direção. Daquilo que muda de fato a rota da vida. É aquilo que Emmanuel chama aqui de atitudes essenciais. Finaliza o benfeitor Emmanuel para nos dizer: nem basta somente crer e mostrar o roteiro da fé. É imprescindível viver cada dia segundo a fé salvadora que nos orienta o caminho. Eu creio, eu sei, eu tenho fé. Ora, amigos, o crer, o ter fé, a raiz de tudo isso, na orientação do Evangelho, tem a ver com a nossa fidelidade para com Deus. Ele, sempre fiel, nunca nega a sua promessa e a cumpre. Nós, no entanto, somos instáveis, somos volúveis. Buscamos meramente as conveniências do momento. Não basta somente crer. Não basta apenas expor lições compreendidas no entendimento. É preciso que isso promova dentro de nós um novo olhar. É o que Emmanuel nomeia de viver cada dia segundo a fé salvadora. Crer para viver. Viver para firmar a fé, a confiança. Ser fiel. É isso que ele nos diz, que vai nos orientar o caminho. Estudo sistematizado aqui num
Espiritismo e Vida, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, benfeitor Emmanuel. Capítulo que vimos hoje, número 18, Atitudes Essenciais. A partir do ensino do Mestre, ao nos dizer: qualquer que não tomar sua cruz, vir após mim, não pode ser meu discípulo. Amados, essas foram as nossas reflexões que deixamos aqui no intuito de participar com você. Estamos juntos nesse caminhar. Somos nós que devemos assumir essa realidade existencial. Tomar a cruz das próprias provas, assimilar a própria dor e transformar isso em processo redentor. A bem-aventurança não é apenas uma promessa, é um destino. O Mestre nos conduz. Está diante de nós e nos faz esse chamado. Tomemos a nossa cruz, sim. Sigamos os passos do Mestre. Sejamos seus alunos, os seus discípulos. Porque, como ele próprio dissera, não seremos chamados mais de servos. Servo não sabe o que faz o seu Senhor. Seremos chamados de amigos. Porque ele, o Mestre, nos fará conhecer tudo o que do Pai ele tem aprendido. Discípulos, aqueles que Jesus dissera, serão conhecidos por muitos se amarem. Que o amor nos liberte e que Jesus nos conduza. Amados, essas foram as nossas reflexões, portanto, neste capítulo 18, Atitudes Essenciais, um estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier Emmanuel. Acompanhe aqui no Espiritismo e Vida este e as demais programações, sempre no intuito de aprender para aplicar a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. O meu desejo de paz, de luz, de sabedoria. Deus os abençoe de sempre. Até a próxima, amados. Até breve.